Nesse vídeo de hoje eu quero te falar de algo que nem eu mesmo acreditava tempos atrás. Financiamento compensa sim e pode não ser tão ruim como todos falam, para você ver como é importante a gente fazer conta, matemática. Fica até o final desse vídeo que eu vou te mostrar cenários realistas e tenho certeza que você irá ficar de boca aberta assim como eu também fiquei. Fala, investidor, tá tudo bem com você? Comigo tá tudo bem, seja muito bem-vindo de volta ao meu canal. Me deu vontade de fazer um vídeo mais aprofundado e com exemplos reais com esse tema novamente, porque toda semana esse tema volta a ser motivo de dúvidas das pessoas. Ai, Rodolfo, mas alugar é melhor que financiar. Não, Rodolfo, financiar é melhor que alugar. E blá, 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 blá. A verdade sobre esta polêmica é uma só. Depende. Mas depende de quê, Rodolfo? É isso que eu vou te falar. Depende de quem é você. O seu perfil financeiro. O seu perfil financeiro, se com uma melhor situação financeira ou pior, no sentido a dinheiro, é que vai definir qual a melhor escolha. E as simulações com números reais que eu vou te mostrar vão apenas dar o respaldo necessário para você entender na prática o que eu estou falando. Quando falamos em finanças, temos que recorrer a números, a cálculos, planilhas. Essa é a única forma segura de obtermos as melhores respostas. Se a gente entrar aqui em um caminho do tipo, eu gosto de imóvel por esse motivo ou por aquele, eu acho que é melhor ter um imóvel por causa de algum motivo, porque eu acho mais seguro, aí nós estamos falando de sentimentos. E sai um pouco da esfera financeira, que é a que eu te ensino aqui no canal. Quando você tem uma família e filhos, é muito comum você pensar em ter o seu próprio imóvel. Agora, se você é solteiro, com a vida ainda a ser definida, a liberdade do aluguel pode ser muito melhor para você. Eu vou deixar o endereço dessa calculadora que eu usei para simulações na descrição e você pode fazer novas simulações de acordo com o seu perfil. Outro valor de imóvel, uma entrada maior, mais coerente de acordo com a sua situação financeira. Cidade em que você mora, por exemplo, entre outras variáveis. Mas o resultado você vai ver que não muda muito. Dá uma olhada nessa simulação que eu fiz nessa calculadora que é muito interessante e eu já volto. Então vamos fazer uma simulação numa calculadora que eu achei muito interessante. Depois vou deixar o link na descrição, como eu já falei. Primeiramente, que a gente tem que se atentar é que ambos os casos que eu vou simular aqui, tanto esse primeiro caso que vai financiar e investir, tem que ter as mesmas condições de quem vai alugar e investir, porque senão a comparação não ficaria justa. Primeiro ponto que a gente tem que ter em mente, o valor da compra do imóvel. Isso vai depender do local que você quer morar e também da sua situação financeira. Já te adianto que mais para frente vou fazer uma outra simulação nesse vídeo e você vai ver que se a gente usar o pessoal de classe média que tem mais condições, vai dar um resultado. Já os mais ricos é outro resultado. Essa simulação aqui eu fiz com um estúdio, que é um imóvel pequeno, tem um valor bem menor, que inclusive eu mesmo que fui procurar este imóvel aqui. Lembrando que eu quero fazer aqui uma simulação mais realista para motivar pessoas que não acreditam que dá para ter o seu próprio imóvel, que dá para financiar e querem saber o que é melhor, o que é pior. Então eu fiz isso. Aí você pode aqui depois fazer a simulação de acordo com as suas condições. Eu peguei um valor bem abaixo. Então, usei o valor de um estúdio que fica ali na Avenida Guarulhos, que custa 180 mil. A média de aluguel de um imóvel é 0,5% do valor, nessas faixas de valor. Então, nesse imóvel, estamos falando de um aluguel em torno de R$1.000. Coloquei ali no campo o valor do aluguel. Valorização de imóvel, vamos colocar uma média aí de 5% ao ano. Rodolfo, mas eu sei que quando eu compro na planta, o imóvel valoriza 20%, 25% ao ano. Isso é verdade, mas isso não vai ficar acontecendo durante longos anos. Isso acontece uma ou duas vezes durante a construção na planta. Então, eu acho mais prudente colocarmos uma média. Reajuste do aluguel. Estou simulando aí com 9%, que é a média do mercado.
Sabemos que nesses últimos anos de pandemia tivemos uns reajustes absurdos aí, baseado no IGPM de 20, 25%, mas não é a realidade. Se um proprietário fizer um reajuste desse, a chance do inquilino sair, ele ficar com a casa vaga ou o apartamento é muito grande e que vai tornar um prejuízo para ele. Então é melhor colocar alguma coisa mais à média do que tem se praticado, mais de acordo com a inflação e manter o inquilino ali. Financiamento, a gente tem que dar 20% de entrada, então nesse caso seria R$60 mil. Coloquei ali mais uns 5 mil, que seria alguns outros custos de TBI, registro, alguma coisinha assim, que sempre aparece quando a gente está comprando um imóvel novo. Coloquei até um valor baixo ali. Prazo de financiamento, coloquei aquele básico que a gente está acostumado, 360 meses, que seriam 30 anos. Taxa de financiamento, coloquei 899, que é a que foi oferecido para mim naquela época. Lembrando que a taxa é a CT, que é a que tem todos os custos embutidos. Qualquer outra coisa vai faltar taxas. E vou clicar em calcular. Pasmem comigo. A calculadora diz que nesse cenário é melhor financiar e investir. Para mim, isso é uma surpresa. E eu vou te mostrar de forma bem detalhada o que eu estou falando, porque aconteceu isso. Então, diz que se essa pessoa financiar e investir, ela vai ter um patrimônio total ao longo de 30 anos, que é depois de todas as prestações pagas, de 5 milhões. Ela terá pago R$340 mil e terá aportado nos investimentos R$1.374.000. Se só financiar, nota que a pessoa vai ter um patrimônio baixo, que é o valor do imóvel, nem é grana. Aqui pode ver que ele vai ter o imóvel e mais os seus investimentos, ter pago isso de financiamento e não vai ter aportado nada. Se alugar e investir, vai ter um patrimônio menor, 2 milhões e pouco, vai ter pago 1.600.000 e pouco de aluguel. Já adianto que por que ocorre isso, porque o aluguel reajusta, e vai ter aportado apenas R$67 mil. Então vamos dar uma olhada no detalhe dessa planilha, por que acontece isso. Então o que acontece ali no mês zero, né? No início? Quem fez o financiamento vai ter despendido R$65 mil de prestação. Quem está alugando vai pagar os primeiros R$1.000 do aluguel, e esse valor que quem está comprando pagou de entrada, a pessoa vai dar o primeiro aporte, que já é bem interessante. Aí nós vamos descendo, o que vai acontecer então no primeiro mês? A pessoa vai pagar a primeira parcela, as prestações decrescentes, saque, é o tipo de financiamento aqui. O aluguel se mantém em 1.000, vê que o saldo devedor baixa bem pouquinho, porque no começo é muito juros e pouco abatimento do saldo devedor. E quem está alugando vai fazer um pequeno aporte, que seria a diferença da prestação de quem está pagando pelo aluguel. Vai fazer um pequeno aporte. E isso vai acontecendo tempos em tempos. A cada 12 meses, nota que o aluguel vai reajustando. Aqui está o segredo que eu nunca imaginei e que inclusive as pessoas quando simulam, elas não te falam. Elas ficam fazendo um cenário para te falar que compensa alugar e investir, porque elas contam que não tem reajuste o aluguel, mas o aluguel aumenta muito. Então nota que a cada 12 meses nós colocamos ali uma média de reajuste. Ó. Então no terceiro ano o aluguel vai aumentando. Aí o que acontece nessa simulação, nesse momento aqui? A prestação do aluguel ultrapassou o valor da tabela. Então é neste momento que acontece a virada de chave, porque essa prestação ela tende a cair um pouquinho, mas tende a cair todo mês. O aluguel só tende a subir. Então, quem financiou nesse momento vai começar a aportar. E quem alugou parou de aportar, porque agora invadiu o valor das prestações. O valor do aluguel já ficou muito caro, então não sobrou nada para ele aportar.
E isso vai acontecendo ali durante longos anos, a prestação vai caindo, o aluguel vai aumentando. Aí o que acontece lá no final dos 300 e poucos meses, supondo que a pessoa vai chegar ali? E aqui tem mais um pulo do gato. A prestação já está bem baixa nos últimos meses, ó, 300 e poucos reais. O aluguel está bem alto, ó, 12 mil reais. Então, a pessoa já está aportando muito, né, que é a diferença, e a pessoa que alugou continua não aportando nada, só está pagando uma fortuna de aluguel. E aqui, o outro pulo do gato é o seguinte, imagina que comprou, está podendo aportar 11 mil. Isso significa que ela não precisa ir até o final, como nós estamos vendo aqui. Porque imagina, está 300 e poucos reais a prestação. Se ela bater 12 meses, vamos falar que está ali em 3.600. Quer dizer, aqui só o valor do aporte dela daria para fazer isso 3 vezes. Então, teríamos aqui um abatimento de 3 anos fazendo o cálculo sem contar os juros, porque o final, normalmente você abate muito mais. Essa pessoa, além de ter todos os lucros aí que a gente viu, porque ela vai estar com uma tabela saque caindo, ela vai ter o benefício, se ela pegar com afinco isso aqui, de ela ao invés de pagar em 30 anos, pagar em 10, 15, porque já vai chegar ali em alguns anos do aporte que ela já pode estar abatendo. Então você pode pagar uma inicial, que é a mais cara, e algumas finais. Quando você paga, por exemplo, uma inicial que custa 1.000 e pouco, uma final custa 100 e poucos reais. Então, quer dizer, você paga 10, 12, então você amortiza muito rápido. Então, esse também aqui é um pulo do gato que dá para aproveitar quem está financiando para acabar mais rápido. Então, ela vai diminuir muito os juros e ainda vai ficar com esse patrimônio aí que nós mostramos na calculadora. Muito legal, não acharam? Pessoas com mais condições financeiras, elas podem escolher entre comprar ou alugar. Mas por que, Rodolfo, você fala isso das pessoas que têm mais condições financeiras? Dá uma olhada nessa simulação agora que eu vou fazer com a pessoa que tem o dinheiro para comprar, o que aconteceria com esse dinheiro investido, e eu já volto. Imagina nesse cenário que fizemos, alguém que tem este dinheiro para comprar um imóvel à vista. Se colocar esses 180 mil em algo sem risco, Selic, por exemplo, que está pagando hoje 13,65. Dá uma olhada nessa outra calculadora agora de juros compostos. Só de juros essa pessoa iria receber R$ 24.570 por ano. Se nós dividirmos isso em 12 meses, daria um valor mensal de R$ 2.047 por mês, que é o dobro que a pessoa que vai pagar o aluguel de R$ 1.000 que consideramos pelo valor do imóvel. Então ela poderia tranquilamente viver de aluguel e investir o restante, aumentando ainda mais o seu capital. Entendeu porque as pessoas falam que compensa, mas não te mostram em quais condições? Mas a sua condição financeira é a que diz qual a melhor opção para você. Espero que eu tenha esclarecido para você qual é a melhor opção sobre este tema para a sua realidade. Se você gostou desse conteúdo, deixe um joinha que ajuda muito o nosso canal. Aproveite esses outros vídeos que vão aparecer para você assistir. Muito obrigado, te espero nos próximos vídeos e tchau!